Deus. Pegue a sua Bíblia, se você a tem aí, abra em João capítulo 5. Deus continue derramando graça sobre os ministérios da nossa igreja, sobre o ministério da mordomia, ministério da oração, ministério pastoral, ministério da comunicação, ministério de louvor, ministérios que estão sendo usados nesta manhã. Daqui a pouco, educação cristã, trabalho com crianças, ou seja, Deus quer continuar usando a mim e a você para a honra e glória do nome dEle. Amém, igreja? Amém? Amém. Eu não sei, eu estou me ouvindo bem, vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? Amém. Então quando eu falar amém, igreja, vocês falam que estão ouvindo. Amém, igreja? Amém. Amém. João capítulo 5, palavra de Deus para mim e para você. Esses dias nós estamos no Rota 66 e eu começamos a fazer a leitura esse mês agora do Evangelho de João, e esse texto, eu sempre falo, mais uma vez, algumas coisas desse texto, pastor Ramilson, pularam na minha frente. Texto extremamente conhecido, já preguei sobre ele aqui, nesses 20 anos, muitas vezes, mas algo novo, diferente, Ovaldo, Gabi, Eugênia, Deus ministrou o meu coração, e eu queria começar a compartilhar com vocês. João capítulo 5, versos de 1 em diante. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O que Jesus perguntou? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Quem a recebe, diga amém. Amém. Se assente, querida igreja. A maioria sabe que no final do ano, no dia 31, eu já há 5 anos tenho como algo, um sonho, um desejo, um propósito, correr a corrida de São Silvestre. E esse ano a corrida, ela teve em algumas áreas lá, acontece nas ruas de São Paulo, eles mudaram o percurso. E como eu corro muito rápido, dá para eu correr vendo as coisas assim, passando de relance por mim, E Eduardo, nós estávamos correndo lá, 30 e tantas mil pessoas, e nós passamos pela primeira vez numa região próxima à chamada Cracolândia. E aquilo que a gente está acostumado a ver na televisão, eu correndo ali, são uma praça, uns 2 quarteirões, algumas ruas, a velocidade que eu estava correndo deu para ver bem aquela situação deprimente, deplorável, algo como que a gente não imagina que pessoas possam viver naquele contexto. E aí, eu me lembrei que um político há alguns anos, até como base de campanha eleitoral, ele disse que ia acabar com a Cracolândia. E de fato teve uma investida lá do Serviço de Ação Social do governo, da Polícia Militar, e acabaram com a Cracolândia naquele lugar. Mas daí o povo foi para outro lugar e continuou.
Esses dias eu estava vendo uma reportagem que lá nos Estados Unidos, o Trump decidiu uma lei há alguns anos quanto à imigração, quanto ao pessoal entrar ali pelo México, no estado do Texas, e tentar viver uma vida melhor, principalmente o povo da América Latina, da América Central. E o Trump endureceu, e aí o Biden entrou com o discurso que ia mudar tudo, mas não mudou nada. E esses dias ele inventaram mais uma lá, que agora tem um aplicativo, onde as pessoas que querem pedir asilo político, que é permitido, né? Eles se cadastram e vão lá para a fronteira, aguardando que o aplicativo mostre que eles foram selecionados para poder passar por um processo ali e entrar e fazer a vida nos Estados Unidos. E aí a reportagem estava falando que o problema é que a maioria que está lá, Fernando, nem celular tem para entrar no aplicativo. E se o Biden decidir que todos os que estão na fronteira, Fabiano, todos vão entrar, milhares de pessoas estão lá, o problema acaba? Não, porque no dia seguinte vai ter o dobro de pessoas querendo entrar, porque agora pode entrar. Se acabar com a Cracolândia e mandar todo mundo para as casas de recuperação, nós temos aqui em Cocalzinho uma comunidade terapêutica que a nossa igreja ajuda a manter, que é a Missão Vida. Eles têm lugar para 1.500 homens que queiram sair das ruas, da mendicância, e geralmente quem está na rua está envolvido com algum tipo de vício, porque talvez não consiga viver na rua se não for entorpecido, e nunca lota. Por quê? Porque as pessoas vão, mas não ficam, e às vezes preferem ficar na rua. Teve uma vez um morador de rua que sempre estava aqui, o Giovanni, eu não sei o paradeiro dele, se morreu, não sei, mas há alguns anos o Giovanni sempre ficava aqui no setor central, a Terezinha era zeladora, e ele vinha pedir para tomar banho aqui embaixo da igreja. Eu me lembro que um dia a Pedró, não estou vendo a Pedró aqui hoje, a Pedró deu um sapato novinho para ele. E aí no domingo seguinte a Pedró estava chateada porque ele tinha vendido o sapato para comprar droga. E aí um dia eu com o irmão aqui da igreja, o Beto, nós fomos atrás de Giovanni. Falei, Giovanni, eu quero te levar para a comunidade terapêutica, lá para a Missão Vida. Do reverendo Wildo. Falei, estava ali no estacionamento do Mercadão. Eu quero te levar para lá, Giovanni. E o Giovanni falou assim, reverendo, eu quero ir, mas eu tenho um problema. Eu estou devendo lá Boca de Fumo, e se eu for, quando eu voltar, eles me matam. Eu falei, quanto você está devendo? 15, 20 reais. Ele falou, não, é verdade. Ele falou, se o senhor quiser, o senhor vai lá. Eu falei, não vou lá. Imagina eu estou lá na Boca de Fumo acertando a sua conta e chega alguém lá, né? Falei, não vou, se você quiser eu te dou dinheiro, você vai lá e paga, e aí a gente vai para a comunidade terapêutica. Reverendo, à tarde eu respondo para o senhor. E aí à tarde ele veio aqui na igreja. O Hélice, ele falou assim, não vou. Eu falei, por quê? Porque eu não quero largar as drogas. Então tem muita gente que está numa situação que a gente acha que com ações simples resolve o problema. O Marcelo e a Cida vieram perguntar para mim, como que o Cruz está? O Cruz, tem alguém da família do Cruz hoje? Que acho que não, né? O Cruz, essa semana, ele já convive com diabetes, talvez até decorrente de um pâncreas, já num processo de enfermidade. E o Cruz, para poder fazer a biópsia do fígado, ele teve de colocar um filtro numa das veias, porque ele precisou parar de tomar o anticoagulante, para poder fazer uma incisão, para poder fazer a biópsia. Então, a quimioterapia resolve. Pode resolver sim, mas para fazer quimioterapia tem que fazer biópsia. Para fazer biópsia precisa fazer uma incisão. Para fazer uma incisão precisa parar de tomar um anticoagulante. Para parar de tomar um anticoagulante pode dar trombose, tem que colocar um filtro na veia. As coisas não são simples. Às vezes a gente acha que aumentar o salário mínimo resolve. A gente acha que acabar com a Cracolândia resolve. As coisas não são simples. Uma família às vezes estável, uma família abençoada, de repente uma doença, de repente uma traição, de repente uma notícia de que um filho acabou cedendo ao canto da sereia e se envolveu com drogas, uma Cracolândia, um problema. A gente está vendo o que está acontecendo na Ucrânia. Tem um irmão aqui da igreja, o Igor, que ele se casou com a Gália, que ela é da Ucrânia. E eles viviam lá, e nós tivemos agora em outubro com eles estão refugiados na França. E eles falando que a Ucrânia só está ainda em pé ou capengando, porque existem muitos
dispositivos antiaéreos. E a quantidade de bombas que são interceptadas no ar, vindo da Rússia, é algo fenomenal. Não era mais para nem existir a Ucrânia. Queridos, o mundo está difícil. E a má notícia é que não vai melhorar. As coisas vão piorar, mas isso não quer dizer que a gente deva cruzar os braços. Isso não quer dizer que a gente deva parar de tentar mitigar o sofrimento dessas pessoas. E nesta manhã, eu quero olhar para esse texto, depois desse pano de fundo um tanto quanto trágico, para falar de uma história trágica que estava acontecendo com aquele homem. Imagine a cena. Jesus, ô Zezé, ele chega num lugar que tem uma multidão de enfermos. Ele tinha poder para curar todo mundo? Tinha. Agora, cá para nós. Se Jesus, num estalar de dedos, esvaziasse o tanque de Betesda, o que ia acontecer no dia seguinte? Mais gente ainda. Ia ter mais gente. Porque se estava lá uma multidão, aguardando um anjo, que de vez em quando movia água, e um só era curado, você imagina se a notícia corre que apareceu um camarada que curou todo mundo numa baciada só. O que ia acontecer? Todos os enfermos do mundo iam para o tanque de Betesda, porque lá a coisa agora não era de um em um, não era varejo, era atacado. Mas isso não impediu Jesus de resolver o problema de um camarada. E ao resolver o problema daquele camarada, ele traz solução de problemas para mim e para você, que também somos uma multidão, nesse mundo chamado tanque de Betesda, onde há necessidade de misericórdia, e onde as pessoas estão enfermas. Deixa eu contar então, essa história para você que não conhece o contexto bíblico. Jerusalém estava, até o pastor Ramilson já falou isso no início, no Salmo, Jerusalém ela foi edificada sobre o Monte Sião, e era uma cidade murada, e o templo, ele ficava numa parte ligada ao muro, então algumas portas da cidade, davam para o pátio, davam para outras regiões da cidade, mas algumas portas das muralhas, davam direto para o templo. Eram 12 portas nas muralhas de Jerusalém. Cada porta tinha um nome, porta do peixe, porta do cavalo, porta disso, porta de Herodes. E uma das portas que dava acesso a uma área do templo, era a porta das ovelhas. Por que tinha esse nome? Você se lembra que os judeus moravam distantes de Jerusalém, nessa época eles estavam na diáspora, e pelo menos 3 vezes ao ano, Narcisa, todo judeu era obrigado, para cumprir um ritual de obediência à lei, ele tinha de ir para Jerusalém. É importante destacar que não tinha muitos templos, tinham sinagogas, que eram lugares, dona Linda, de reuniões do povo, mas lugar de sacrifício, lugar que o sacerdote estava presente, era só lá em Jerusalém. E o texto nos diz então que todo mundo estava indo para Jerusalém porque era uma das festas. E essa festa, o judeu quando ia para Jerusalém, ele levava os animais para serem sacrificados. E você se lembra que o sacrifício de um animal era cumprir a lei. E quando, Paulo Henrique, um judeu, no caso, imagine eu pegava uma ovelha e levava para o templo, para que ela fosse sacrificada, eu estava falando que eu acreditava que um dia alguém viria se sacrificar por mim. Aquele alguém que a Bíblia chama de Messias. Então, quando um animal era sacrificado, um cordeiro era sacrificado, era para sinalizar a fé no dia em que o Messias viria para salvar o povo. E a ovelha tinha todo o ritual, tinha de ser uma ovelha branquinha, não podia ter mancha, não podia ter defeito. E o que o judeu fazia? O cara que morava muito longe, ele vendia a ovelha que ele tinha preparado para o sacrifício lá na terra dele, vendia a ovelha. Aí ele pegava o dinheiro, andava centenas de quilômetros para chegar em Jerusalém, e chegando lá o que ele fazia? Ele comprava uma outra ovelha, para não ter esse desgaste de trazer o animal durante muito tempo. E essa ovelha que ele comprava, o que ele fazia? Ele oferecia para o sacerdote
que o sacerdócio estava numa boa parte corrompido, Jesus inclusive criticou isso. O sacerdote pegava a ovelha, o Schneider fazia que matava e colocava a ovelha para ser vendida de novo. E aí vinha o outro, comprava a ovelha, e o sacerdote fazia disso. Por isso que Jesus acabou com a bancada de todo mundo lá. Então, e quando tinha uma ovelha defeituosa, quando tinha uma ovelha que era barata, e por causa do defeito dela era vendida a preço baixo, essa ovelha era muito comercializada. E aí o que acontecia? Quando chegava lá no sacerdote, não, essa não serve. Por quê? Porque ela está com defeito. Esses animais defeituosos, que eram comercializados, ou que o povo trazia das suas casas, eles paravam na porta das ovelhas e não entravam. Porque a porta das ovelhas era por onde entrava o animal para ser oferecido em sacrifício de adoração. Aqueles que eram impedidos, ficavam ali fora. Por isso, aquele lugar começou a ser um lugar de misericórdia. E aquele lugar que originalmente era para ficar os animais, bebendo ali, vivendo ali, começou também a segurar as pessoas. Porque, pasmem, a religião da época falava que o pecador não podia entrar na igreja, que o doente não podia entrar na igreja, que o necessitado não podia entrar no hospital. Então os aleijados, os coxos, os deficientes, as pessoas com deficiência, os PCDs, falei certo? Elas ficavam naquele lugar, uma multidão. E Jesus que está indo para a festa, ele fala, tem gente que não pode festejar. Jesus que quer festejar com as suas ovelhas, ele reconhece que tem gente que não tem motivo para festejar. E aí então ele toma a iniciativa de falar assim, vou resolver isso. E ele chega para aquele camarada lá e ele faz uma pergunta que para muitos de nós parece ser um humor meio sarcástico. O camarada está lá, Jesus sabia que ele estava há muito tempo, 38 anos. Todo mundo sabia desse contexto com maior profundidade que eu contei para vocês. E Jesus chega para o camarada e fala, você quer ser curado? Mais ou menos assim, ele poderia responder, Jesus, está brincando comigo? Não, eu estou aqui de passagem. Estou aqui para vender alguma coisa. Eu estava aqui passando e encontrei esse cantinho para descansar, tomar um solzinho aqui. Percebe que é uma pergunta um tanto quanto sem cabimento? E o que, Elza, Fabiana, o que o Rota 66, nesse ano, lendo esse texto, me chamou a atenção, é que Jesus não faz nada sem cabimento. Ô Rafael, Jennifer, se Jesus fez essa pergunta, é porque ela tem cabimento. Se Jesus fez essa pergunta, Kelly, é porque tem um sentido. E aí Deus começou a ministrar no meu coração algumas perguntas sobre essa pergunta. Qual é a pergunta? Você quer ser curado? O contexto aponta com clareza que ele queria. Mas se Jesus fez a pergunta, é para a gente pensar sobre ela. Quando Jesus chega para Adão e fala, Adão, onde você está? Dá para brincar de esconde-esconde com Deus? Não dá. Ô Flor, não tem um lugar na onisciência de Deus que a gente possa se esconder. Não tem um lugar na onipresença de Deus que a gente possa ficar discretamente disfarçado. Então por que Deus pergunta para Adão, onde você está? Como se Deus não soubesse. Por que Deus pergunta para Caim, cadê o teu irmão? Como se Deus não soubesse que a Caim havia matado Abel. Tem perguntas que Jesus faz, não é porque ele não saiba a resposta, mas é para a gente, Ana Maria, encontrar respostas para as nossas vidas. Você quer ser curado? Pergunta para quem está do seu lado enquanto eu bebo água aqui. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Essa é a pergunta que Jesus fez para aquele homem, e é a pergunta que Deus faz para nós hoje. E talvez a primeira pergunta em cima dela, talvez a primeira pergunta que a gente faça para essa, é curado do quê? Do que eu quero ser curado? Do que você precisa que eu haja na sua vida? Então a primeira pergunta para a pergunta é, do que você quer ser curado? E aí, Tiago, eu pensei que aquele homem, ele precisava ser curado das questões emocionais e relacionais. Antes dele ter um problema físico que o limitava a 38 anos, a gente não sabe se era um problema de nascença,
e ele tinha 38 anos de idade, mas provavelmente não, provavelmente ele tinha um problema decorrente de alguma coisa errada que ele havia feito. No final da história a gente vai perceber isso. Talvez ele cometeu algum erro, ou alguém fez algum erro com ele, que talvez na adolescência ou na infância, ele sofreu um acidente e ficou necessitado. Então quando Jesus fala, você quer ser curado? Uma área que eu vejo que ele precisava de cura, é a área emocional, é a área relacional. O Enide, ele fala assim no verso 7, olha na sua Bíblia. Ele vai explicar para Jesus que ele não tinha ninguém. Agora o verso 3 nos diz que havia uma multidão. Olha que contrassenso. Olha que demonstração clara de que havia uma doença além da física. Havia, João Pedro, uma circunstância emocional, relacional, além do problema que o impedia de se levantar. Eu não sei quem começou primeiro, mas o fato é que Jesus fala, você quer ser curado desse problema emocional que você tem? Porque no meio de uma multidão, você não tem ninguém. No meio de uma multidão, você se sente sozinho. No meio de uma multidão, você não se relaciona. E talvez essa seja a grande doença do século. Talvez esse seja o grande problema. Que a gente acha que está em contato com o mundo todo via rede social. A gente está conectado com tudo e com todos. Sabe que antigamente, a pessoa ficava um tempo sem vir à igreja, ela se desconectava e ela sentia necessidade. Nossa, faz 3 semanas que eu não apareço. Desculpa, faz 3 semanas que eu não apareço, eu não fui na última ceia, eu não sei o que está acontecendo com o irmão, eu não sei o que está acontecendo com a irmã, eu não sei o que vai acontecer na igreja. Antigamente, a gente ficava 2 domingos sem aparecer na igreja, a gente perdia relacionamentos. E isso era uma luz que acendia, Rui, para falar, eu preciso voltar. Hoje, o mundo mudou, graças a Deus pelas redes sociais, mas hoje a gente fica 1 ano sem aparecer na igreja, sabendo de tudo que está acontecendo, através do WhatsApp, que eu estou nos grupos. Esses dias uma coordenadora, ou uma coordenação de um ministério falou, pastor, no nosso grupo de WhatsApp tem 40 pessoas, e ativas tem 10, e eu já falei para algumas pessoas, se elas quiserem sair, fica à vontade, e elas não saíram do grupo, porque elas querem saber o que está acontecendo. Então eu estar num grupo de WhatsApp, eu seguir a igreja no Instagram, são coisas boas, mas podem mascarar um problema de relacionamento, podem mascarar uma necessidade que eu tenho, que está, entre aspas, sendo suprida pelas redes sociais. Até que um dia eu descubro um vazio. Quando no sábado à noite eu estou sozinho, quando no domingo eu acordo e já não tenho motivação, e eu descubro que eu não tenho ninguém. Então a pergunta que a gente faz para essa pergunta, por que Jesus perguntou se ele queria ser curado? Porque ele precisava pensar quais eram as circunstâncias que estavam limitando ele. Ele precisava pensar o que estava atrapalhando meu irmão Ildefonso, minha irmã Diracir, o que estava atrapalhando. Tem muita gente que não consegue se relacionar. Tem muita gente que quer ficar no seu casulo. Tem muita gente que quer ficar no seu mundinho. E querido, querida, se você se sente melhor, eu não estou falando que há uma diferença, eu não vou explorar isso agora, até por falta de tempo, há uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é quando eu estou de uma forma negativa, querendo pessoas e não conseguindo, e eu fico sozinho, solidão. Mas solitude é uma opção que eu tenho de durante um tempo me dedicar a mim mesmo e a Deus na minha vida. Eu não estou falando da solitude, que é estar sozinho por uma opção, por uma bênção, por um período. Eu estou falando daquela situação de algo que me faz mal, que me prejudica, e eu não consigo sair disso. Aquele homem estava emocionalmente, relacionalmente doente. Segundo detalhe desse texto que me chama a atenção, é que ele, quando Jesus fala, você quer ser curado? Curado do quê? Dos seus problemas espirituais. Curado do quê? Da sua religiosidade doentia. Curado do quê? Dessa coisa que se chama de religião,
que você está se enganando nela. Como assim, pastor? Olha o que esse texto diz no verso 4. Aliás, existe algumas Bíblias que o verso 4 está entre parênteses. A minha é uma dessas, né? Que está entre parênteses ou colchetes, porque segundo alguns estudiosos, alguns manuscritos lá do começo, quase que originais, não contêm o verso 4. Então alguns entendem que o verso 4 talvez não esteja no original. Talvez ele tenha sido acrescentado um pouquinho depois para explicar, não que foi inventado, mas foi uma explicação do que acontecia. Por que aquele grupo enorme, aquela multidão estava ali? Porque eles acreditavam que tinha um anjo, e que esse anjo de vez em quando movia a água, e quando a água se movimentava, e gente, quando o anjo move a água, alguém vê o anjo? Não, você vê a água movendo. Agora, se a água moveu porque o anjo está lá, ou porque deu um vento, ou porque alguém lá no outro tanque mexeu, jogou uma pedra, a gente não sabe. Mas quando a água movia, todo mundo pulava, um saía curado. Por que ele foi curado? Porque ele foi o primeiro. Os outros não foram porque vieram depois. Então, eu não estou falando aqui de gente ateia. Nós estamos falando aqui dos judeus, povo crente, povo que acreditava na Torá, povo que acreditava nos mandamentos, nos 10 e nos outros que surgiram em decorrência. Mas um povo que tinha uma religiosidade equivocada. Um povo que acreditava que lugar salvava. Um povo que acreditava que anjo era mais importante do que Jeová. E se não bastasse esse desvio para esse lado, tinha um desvio para o outro lado. Porque quando o camarada sai andando, carregando o leito, ninguém está preocupado em glorificar a Deus. Ninguém está preocupado em celebrar a salvação daquele homem. O que os religiosos da época estão questionando? Por que você está desobedecendo a lei e carregando o teu leito no sábado, que sábado não pode trabalhar? Não sei se você sabe, mas as leis decorrentes do descansar no sábado chegaram ao cúmulo de falar que um portador de deficiência não podia sair de casa no sábado. Porque se o camarada estivesse carregando a muleta, isso era considerado trabalho. Quanto mais ele carregando o leito. E quem estava falando isso? Eram os romanos? Não, os judeus. Ô Cida, e aqui tem diversas Aparecidas hoje, Aparecidas, o texto está dizendo que a religiosidade era tão doentia, que eles não admitiam que o Messias pudesse curar, porque ele estava curando fora do padrão que eles tinham estabelecido. Sabe, às vezes a gente na igreja tem uma religiosidade que está dentro de uma caixinha, e se sair daquela caixinha a gente fala que não é de Deus. Quando Jesus pergunta para aquele homem, você quer ser curado? Curado do quê? Dessa religiosidade que santifica ou idolatra lugares, que santifica ou idolatra seres angelicais, dessa religiosidade que dá mais valor para o tradicionalismo do que para o mover de Deus sobrenatural. Você quer ser curado? Quanta gente já falou para mim, e provavelmente o pastor Ramilson, pastor, eu gosto dessa igreja, eu creio que é de Deus, mas eu não posso mudar de religião, porque o meu pai era da religião, meu avô era, meu bisavô era, meu tataravô era, e eu não posso mudar de religião. Eu conheço gente que só se batizou na nossa igreja depois que o pai morreu. Ah, pastor, é respeito ao pai. Ok, respeito ao pai. Mas quantas vezes esse tradicionalismo, quantas vezes essa religiosidade, e olha quem está falando isso é um pastor de uma denominação, entre aspas, de uma religião. E eu não estou falando que religião é errado, mas eu estou falando que quando a religiosidade não vem com espiritualidade, ela chega a ser demoníaca. O que Deus pergunta, que Jesus pergunta para aquele homem, você quer ser curado? E aquele homem fala assim, Senhor, eu não tenho ninguém, tenho problemas emocionais e relacionais. Hoje é sábado, está todo mundo falando que se eu fizer alguma coisa vai dar boró, e o anjo não chegou ainda.
E quando o anjo chega, porque eu sou uma pessoa sozinha, que não me relaciono com ninguém, e porque o povo é egoísta, e uma pessoa que tem um problema menor que o meu é mais ágil, chega na minha frente. Ô Paulo, Samara, do que a gente precisa ser curado? Por fim, a última pergunta, ou a última resposta para essa pergunta do que, é que o verso 5 nos diz que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Querido, querida, tem muita gente que se acostumou com o problema. Tem muita gente que já atrofiou a fé. E quando Jesus olha para aquele homem, talvez todo engruvinhado, talvez com seus músculos todos atrofiados. Vocês sabem, alguns aí que acompanham nas redes sociais, semana passada eu sofri um entorse, está aqui a minha fisioterapeuta, depois se eu falar alguma coisa errada, viu, gente, você me corrige aqui, me ajuda. Mas eu estava descansando alguns dias lá com as famílias pastorais, numa chácara, né, que uma outra família da igreja nos abençoou, ali em Pirinópolis, e eu escorreguei num gramado molhado, e para segurar e não cair, eu torci esse joelho para dentro. E aí começou uma dor muito forte, e aí tomando analgésico, anti-inflamatório. Aí na segunda-feira passada eu fui fazer uma ressonância, e aí deu que eu tive um grau 2 de lesão nesses ligamentos aqui, segundo a fisioterapeuta de excelência, não rompeu por muito pouco. Ficaram uns fiozinhos lá. E aí eu comecei a fazer eletroterapia, e aí a Jenny falou, pastor, o senhor precisa tomar anti-inflamatório, o médico receitou tudo, mas precisa voltar para o exercício. Mas não pode fazer exercício de corrida, porque senão não está 100% ainda. Tem de fazer exercícios para melhorar a musculatura, para fortalecer o lugar, para o ligamento não romper de novo ou de uma vez. Então daí a semana que vem eu preciso ir para a hidroterapia, porque se eu ficar só esperando ele ficar bom, sem fazer nada, vai atrofiar. Os músculos não vão se fortalecer. Eu tive, porque ele faleceu, um primo de segundo grau, o Fábio Bertelli. Ele é filho da minha prima de primeiro grau, a Esther. O Fábio, com 15, 16 anos, foi nadar numa lagoa, lá em Campinas, São Paulo, e teve aquela fatalidade de um mergulho numa pedra, e ele ficou tetraplégico. O Fábio deve ter ficado numa cadeira de rodas mais de 30 anos, até falecer de uma infecção, alguns anos atrás agora. Cada vez que eu vi o Fábio, no início, ele estava mais definhando. Cada vez menos ele se movimentava. Mas depois que ele entendeu e começou a reagir na vida e se firmou nos caminhos do Senhor, o Fábio começou a fazer muita fisioterapia e muito exercício, e o Fábio chegou inclusive a se casar, a constituir família, mesmo com as limitações de cadeirante. Por quê? Porque ele reagiu e não deixou que aquelas coisas fizessem ele definhar. Jesus olhou para esse homem e percebeu que ele estava há muito tempo assim. Por que será? Humanamente falando, que era fácil de perceber que ele estava daquele jeito. Porque talvez ele estava todo engruvinhado. 38 anos sem se movimentar, talvez os seus músculos estivessem todos já enrijecidos. Se fosse tentar esticar, quebrava. Jesus olhou para ele e falou, esse cara faz muito tempo que não faz fisioterapia. Esse cara faz muito tempo que não se movimenta. Porque ele está com um grande problema físico e temporal. Tem pessoas, eu concluo com isso, que dizem assim, pastor, mas já faz tanto tempo, não tem mais jeito. Tem pessoas que vêm para o gabinete numa situação conjugal, pastor, já faz 10 anos que o senhor nos acompanha, e o senhor está vindo sempre, e isso vai e volta e não muda. Pastor, faz 10 anos que eu tento passar nesse vestibular, faz 15 anos que eu convivo com essa depressão, faz 20 anos que eu tenho essa dor, e isso faz com que a pessoa desista. Para que eu vou tentar acordar cedo mais um dia para procurar emprego, se faz 1 ano que eu tento e não consigo? Para que eu vou lutar contra esse vício, se faz 10 anos que eu tento e não consigo? O rapaz do tanque de Betesda, você quer ser curado desse problema de deixar o tempo vencer você?
Você quer ser curado desse problema físico que te acaba com a tua vida? Essa é a pergunta que Jesus fez. Você quer ser curado do quê? A segunda pergunta, você quer ser curado quando? A terceira pergunta, você quer ser curado para quê? Mas daí eu quero então fazer um convite para você. Quando Deus começou a ministrar o meu coração, eu tenho um padrão de fazer os meus, eu compartilho, né, com os pastores, e eu tenho um padrão de fazer os esboços do meu sermão, né? E os esboços têm já o tamanho da letra, a distância, as margens, porque antigamente, vou contar esse segredo para vocês, antigamente quando a gente imprimia, eu imprimia a folha com uma margem 5 em cima, embaixo, 3 lateral, que ela ficava de um tamanho certinho para o meio dessa Bíblia. Então, quando eu colocava no meio da Bíblia o sermão assim, que eu tenho centenas lá em casa, então eu sempre desenvolvi desde esses 30 anos, esse esboço baseado nisso. E quando eu fui escrever esse daqui, foram umas 3, 4 folhas. Eu falei, gente, não vai dar para um domingo de manhã. E aí, como de semana que vem vai ser a posse da nova pastora Rose vai estar chegando, eu convido você para estar conosco domingo que vem. E como não sou pastor sozinho, os outros pastores também Deus usa com poder e autoridade, eu pensei, e o pastor Ramilson falou para mim ontem, pastor, prega de manhã e de noite. Eu pensei em dividir esse sermão em 2 etapas. E aí eu queria, dando valor para a escola dominical, eu queria terminar aqui convidando você a pensar sobre isso. E convidando você para hoje à noite a gente continuar aprofundando nisso. E aí eu quero hoje à noite falar com você sobre quando Deus quer nos curar. Quando a gente se levantar, quando a gente tomar o leito e quando a gente andar. E para que Ele quer nos curar? Para que a gente seja obediente, para que a gente viva em santidade e para que a gente testemunhe o poder dEle. Então, eu compus esta ministração em 3 perguntas para a pergunta que Jesus fez. 3 perguntas. Curado do quê? Quando? Para quê? Eu trabalhei só a primeira parte. Curado do quê? Curado dos problemas relacionais, curado dos problemas emocionais, curado do problema espiritual religioso e curado do problema físico, temporal. E agora eu queria que você, se você quiser, assumisse o compromisso comigo. Hoje à noite, eu sei que tem pessoas que optam por vir uma vez só na igreja, e não é pecado isso, no domingo. Tem família, tem outras atividades, completamente legítimo. Mas eu queria lançar esse desafio para você. Você tem 3 formas de assumir o compromisso de continuar essa ministração. Então, a primeira coisa, Deus, eu quero que o Senhor fale mais comigo sobre essa história. Deus, eu quero que aquilo que o Senhor falou, pastor Ednei, o Senhor ministre muito mais ao meu coração. Então, se você quiser, esse é o que você precisa fazer, querer. E aí, para responder a esse querer, você pode vir hoje às 18 horas presencialmente. Se não der, que na minha opinião é o melhor, se não der, você pode cultuar online, e com a graça de Deus tudo funcionando, você vai poder participar online. E se não der hoje à noite, porque você vai ter um compromisso que já está pré-marcado, então depois amanhã você entrar no site, lá no YouTube, e assistir a ministração de hoje à noite. Então, o convite agora é para você decidir. Eu quero continuar ouvindo sobre isso, e quero aprender mais sobre isso. E aí, se eu quero, tem 3 jeitos de eu fazer isso. Primeiro, vindo hoje à noite. Segundo, fazendo online. Terceiro, assistindo gravado. Feche os seus olhos. Olha para o teu coração. Você quer ser curado? O que é que te traz para a igreja? Pensa aí que eu penso aqui. O que é que te faz sair de casa? O que é que te faz ter uma fé? O que é que te faz assumir uma identidade? Pense nisso. Ah, pastor, mas eu estou cansado da igreja, eu estou cansado do ministério, eu estou cansado da minha vida, querido, querida. As coisas não vão melhorar abrindo mão disso. Esses dias eu até contei uma história para alguém para ilustrar. Imagine que
você é uma pessoa que toma muitos comprimidos durante o dia. Pense nisso aí, enquanto você fica cabisbaixo, nessa historinha que eu vou te contar. A minha mãe, em decorrência da idade avançada e algumas comorbidades, ela toma muitos comprimidos durante o dia. E ela sempre reclama que esses comprimidos são ruins, tomar tantos. E de vez em quando ela quer tirar algum comprimido. Mas um dos que ela toma é para ajudar no estômago a suportar a quantidade de comprimido. Os omeprazóis da vida. E eu falei para ela: mãe, se a senhora tirar o comprimido errado, não vai melhorar, vai piorar. Só vai tomar um a menos e vai piorar. Se você toma 15 comprimidos no dia, um deles é para cuidar do teu estômago. Se você tirar esse para cuidar do estômago, os outros 14 vão piorar. Trazendo esse exemplo para o mundo espiritual, emocional, relacional. Às vezes a gente acha que deixando Deus, deixando a igreja, priorizando outras coisas, vai melhorar. Não vai. Não vai. Karl Marx disse que a religião era o ópio do povo. E eu não concordo com Karl Marx, muito menos com as coisas que ele defendeu. Mas o que ele quis dizer com isso é que ser humano é tão difícil, ser pessoa no mundo caído é tão complicado, que se não houver um entorpecente, a pessoa não consegue. Jesus, ele não é o ópio, mas Jesus, ele traz para nós uma condição de cura, de libertação, que nos dá habilidade para vivermos neste mundo. Então quem abre mão do comprimido chamado Jesus, abre mão da cura. Você quer ser curado? Eu quero convidar você, eu não vou te chamar para vir ao altar, mas eu vou chamar você para falar para Deus: Deus, eu quero ser curado. Eu quero ouvir mais sobre essa palavra. Eu quero ouvir mais sobre esses conceitos. Eu quero que o Senhor ministre mais a minha vida. E ou estando presencialmente, ou online, ou depois assistindo, eu quero ser curado. Eu quero ser curado do que, quando e para quê? Espírito Santo, eu procurei dar o meu melhor, mas as minhas limitações me impedem de ir além disso. O Senhor conhece, Pai. E se não fosse o Senhor, nem isso sairia. Então Deus, por amor e por misericórdia e graça na vida dos meus irmãos e irmãs, eu te peço, transborda, Pai. Transborda sobre cada filho e filha do Senhor. Transborda, Deus, para que cada vida aqui sinta o quanto é importante. Transborda, Deus, para que cada vida entenda que o Senhor quer que a gente festeje em meio ao caos, em meio a uma sociedade instável, corrompida, que vai piorando. Nos cure, Deus, para que a gente experimente a festa, ainda que seja no tanque de Betesda chamado mundo. Deus, transborda na nossa vida, Pai, para que possamos ser canal de bênção. Deus, nós entendemos que não adiantava o Senhor curar aquela multidão, porque outra multidão maior apareceria no dia seguinte. Então o Senhor curou um homem, mas curou integralmente, para que ele servisse de referência para nós hoje. E a multidão que o Senhor alcança hoje, através da vida deste homem, é muito maior. Então Deus, usa a nossa vida para alcançar uma multidão. Usa a nossa vida, Pai, curada, para alcançar outras. Deus, no mundo perdido, usa a nossa vida como sal e luz, mas que sejamos luz que ilumina, que brilha, sal que tempera, que dá sabor, para a glória do Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se você
quer assumir esse compromisso com Deus, não comigo, de continuar nessa pegada hoje, para Deus ministrar de forma ainda maior e completa na sua vida, fique em pé e faça dessa música a sua consagração.